No vídeo anterior, na companhia da Nazi e do Heitor, saí por Belém atrás de relatos sobrenaturais. E nós encontramos. Entendeu? Os meninos vêm do banheiro. O que é que eles veem no banheiro? Não, vê andando, vê falando, entendeu? Porque aí tem muita gente que ainda não se Ele achava que desligou era daí. uma pessoa de carne e osso até uma sepultura, e descobriu depois que quem pediu para ele conduzir até a sepultura foi o próprio defunto, o cara que estava sepultado lá. Ele estava aí e eu fiquei aqui assim. Aí quando eu disse para ele, quando eu ia conversar com ele para fazer a limpeza, que eu olhei assim e simplesmente ele sumiu. Uma das histórias que mais viralizaram no canal. José Maria hoje, para tristeza da gente, passou para o outro lado também, desde o ano passado, desde agosto de 2020. E é a continuação dessa exploração urbana que tu vais ver no vídeo de hoje. Então fica aí, deixa o teu like. Se tu gostares deste vídeo, compartilha. Não te custa nada e para nós faz uma grande diferença. Vamos ao vídeo. Mas a história do menino que a tua colega disse que seguiu vocês, como foi isso? Foi, acho que, nossa primeira visitação aqui no cemitério. E o professor veio falar um pouquinho sobre a história, porque acho que era uma matéria, né, relacionada à metodologia de pesquisa, que era professor de turismo, que estava dando aula pra gente. A gente era da turma de museologia. Aí, quando ele estava apresentando pra gente os túmulos, no momento a gente era os únicos que estavam visitando o cemitério. E ela olhou pra trás e falou, Neto, tem uma criança que na nossa turma. Porque era um garoto, né? Era um garotinho. E o que ele fazia, esse garoto? Ele chegava a pé? Ele ficava só um pouquinho afastado, pelo que ela contava, porque é como se estivesse meio que curioso, Olhando a gente, e assim, como se fosse uma curiosa mesmo. E a roupa? Ela descreveu a roupa dele? A única coisa que eu lembro que ela disse é que era parecer uma roupa antiga mesmo. Eu sou o Pedro Eu sou a Joyce. e a gente passou por uma situação numa casa próximo ao Cemitério da Soledade. Uma situação bem intensa que aconteceu com a gente, que fez a gente quase se separar, e a gente saiu dessa casa por conta desses episódios que estavam acontecendo lá. Vocês acreditam que era o astral da casa que provocava os problemas? Com certeza, com certeza. E o que acontecia lá para vocês acreditarem nisso? Vou sentar aqui do lado. Logo quando a gente chegou na casa, teve uma madrugada, isso ali dormindo pesado, e aí eu acordei com umas batidas na parede. Assim, tinha uma família morando em cima, né? Nós morávamos embaixo. E aí, barulho assim suave, mas era constante assim na parede. E ficou assim por mais de uma hora, assim, umas 2:30 da manhã, assim. E eu até pensei, porque às vezes a gente dá uma batida, faz alguns reparos na casa, às vezes tarde, né, da noite. Mas aí era uma coisa muito constante, muito constante. Eu achei aquilo muito estranho, essa foi a primeira vez. Foi no começo. Foi bem no começo. Aí, conforme foram passando, nós ficamos 6 meses? 8 meses. 8 meses. E aí foram passando os meses, tudo bem. E aí eu comecei a ter a sensação de ser observada pela janela, no quintal, né? Dependendo, às vezes no banheiro também tinha essa sensação, mais à noite, né? E aí ele não sentia nada, eu que comecei a falar. Ele não tinha essa sensação. Essa sensação, por incrível que pareça, eu que já vi muitas coisas, não sentia nada na casa. Era como se eu tivesse anestesiado, né? Mas aí, depois dela ter vivenciado essas coisas, a gente começou a brigar muito. Brigas por motivos fúteis. Mas tipo assim, essas brigas tu sentias alguma... Porque
tu pode não ter visto nada, mas as brigas, por exemplo, pintava uma raiva do nada, Era isso. era algo assim? Sabe? Ficava com raiva e a gente discutia pesado por um copo fora do lugar. E era uma briga pesada que a gente chegava ao ponto de querer um separar do outro. E não era assim a rotina de vocês até então? Não, a gente não brigava. Tinha briga de casal, mas não era aquela coisa pesada que ameaçava o relacionamento. Mas essas brigas, elas estavam já nesse nível de ameaçar o nosso relacionamento e elas vinham do nada. Eram situações assim que aconteciam do nada e a gente ficava até com medo disso. Porque quando a gente saía de lá, parecia que tudo normalizava. Tava tudo Caramba, é tranquilo. como se lá fosse É, um ambiente denso, pesado. exatamente. E aí, quando a gente tava para sair, no mês de outubro, né? A gente disse assim, bora pedir uma intercessão pra Nazinha, pra gente ver o que pode acontecer. E aí a gente começou a pensar em querer sair. Só que tava no meio do aluguel, a gente teria que pagar para poder sair, né? É uma multa. Uma multa. E aí o que aconteceu foi que estourou uma das fases da casa do nada. Assim, a gente estava numa noite, né, organizando as coisas para a semana, no domingo à noite, e aí estourou. Aí eu achei que fosse do quarteirão, quando eu vi todas as luzes do quarteirão estavam acesas. Só a nossa casa que não tava. Caramba. E aí a gente disse, caramba, como assim? A gente chamou a CELPA, fez os reparos e tudo mais, e a gente descobriu que a fiação era antiga, e a gente foi descobrindo que muitas outras coisas aconteciam lá, né? Situações com outros moradores, brigas com outros moradores, isso a gente ficou assim, então já não é com a gente. Aí quando a gente se mudou, foi que normalizou isso, nossas brigas. A gente tem conflitos diários, mas Normal. não é normal, não chega a ser o que era. Briga pesada, de xingamentos e tudo mais. Isso daí que assustava a gente, porque a gente não era assim. Agora, antes de vocês mudarem, teve esse estouro aí da fase, mas ela estava me contando que ela teve um dia lá que o gato de vocês percebeu uma presença. Foi. Não lembro se foi no mesmo dia, mas agora a gente conversando, eu lembrei. Teve um dia que ele tinha saído, eu tava lá na cozinha com os dois, o Simba e o Ângelo, nossos cães. E aí tinha uma pilha de roupa no banheiro. Aí eu tava sentada, tinha uma mesa, e aí dava de frente pro banheiro a mesa. E aí tinha uma pilha de roupa lá, e aí o Simba, ele é mais sensitivo, assim. Aí ele levantou a orelha, assim, ficou de frente pro banheiro, aí ficou olhando, assim, aí fez assim com a cabeça. Aí ficou olhando, aí latiu. E aí a gente acredita muito neles, então quando eles manifestam algum tipo de preocupação, assim, a gente já fica assim, a gente acredita neles. Aí eu fui lá, liguei a luz, olhei, né, nada de estranho no banheiro, tudo bem, mas já fiquei ligada. Aí eu fui abrir a geladeira ficava num cantinho perto da parede onde ficava o banheiro. Aí eu abri a geladeira, quando eu abri a geladeira, eu ouvi um barulho como se estivesse caindo uma roupa, como se estivesse jogando uma roupa numa pilha de roupa. Faz aquele barulho assim. Só eu na casa. E não tinha nada em cima que pudesse cair uma roupa ali. E aí eu, ciente disso, eu já fiquei assim, super desesperada, né? Essa foi uma. A outra, a gente tava dormindo já era de madrugada. E aí um gato nosso, a gente dormia de porta aberta, né? E aí saindo do quarto tinha um corredorzinho. E aí esse meu gato, ele parou na porta do quarto e começou a se arrepiar todinho e olhava para algo ali e ele recuava, ele queria passar, mas ele não conseguia. Eu olhando ele, eu sentia que tinha alguma coisa ali que estava assustando muito ele. E aí ele se aproximava de mim, olhava para mim, aí seguia de novo, não conseguia passar. Aí naquele dia eu fiquei desesperada, porque foi a primeira vez que isso aconteceu com o gato. E eles não fazem isso, normalmente. Eles ficam tranquilos, relaxados, andam pelo ambiente.
E aí eu até acordei ele, falei, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui. E aí ele, desorientado, assim, não entendeu nada. Mas depois desse dia, eu comecei a falar pra ele, a gente tem que sair. A gente tem que sair. Vocês começaram a ligar as coisas, as brigas, né? Vocês começaram a relacionar ao ambiente da Senti, casa. assim, uma raiva súbita. Tu sentias? Tu É. sentias também essa raiva? E era aí que era Súbita. que acontecia as brigas. Aí eu via alguma coisa, já chegava pra ele e falava, não, porque isso, porque... Não, porque tu não me entende. Não, porque tu não me entende. Não, porque... Sabe? E aí a gente vinha, né, passear na praça com eles, e aí a gente conversava, não, quem vai ficar com os gatos, quem vai ficar... Tipo, já tava No limite. selado que a gente ia terminar e a gente já tava resolvendo outras coisas, né? E aí quando a gente saiu, foi como se nunca tivesse acontecido nada. Tudo mudou. Tudo mudou, voltamos ao normal, digamos assim. Caramba, cara, que sinistra essa experiência. E detalhe, né? A gente estava conversando sobre isso também, que ali onde o pedaço ali onde eles moravam, não que todo lugar seja assim ali, não acho que tem lugar que é de boa, mas coincidência ou não, ali ficava uma parte do cemitério da Soledade antigamente. E aí fruta estragando, É comida estragando, muita mosca, muita música. muita formiga, Tem carapanã. uma situação. Ela falando aqui sobre a questão dos alimentos, né? Era muito fácil aparecer larvas. Assim, um dia apareceu larva dentro do lixeiro. Rápido. Apareciam larvas, né? De moscas. Cara, tinha umas sinais mesmo ali, né? Bem pesado. Bem pesado. E assim, a gente não conseguia limpar a casa. Era muito pesado. A gente... parecia que a casa estava sempre suja. Então, não tinha ventilação nessa casa. Então, além do problema estrutural da casa, o próprio ambiente era sinistro, né? E a gente tentou ficar lá. Eu mesmo, acho que a única coisa assim, mais pesada que eu senti foi começar a beber bastante. Comecei a querer beber bastante. Eu comecei a querer beber toda hora. A gente se afastou. Eu comecei a querer sair para beber. E beber em casa também, que eu não sou disso. E começou a ficar assim. E nesses 8 meses foi quando eu mais quis ficar fazendo esse tipo de coisa. Ficaram 8 meses lá. Foi, 8 meses. Ela que sentia mais pesadelo. Tinha mais pesadelo? coisas pesadas assim, que aconteciam. Era mais com ela, né? Que ela sentia. Não chegava a ser pesadelo, mas aquela coisa de despertar de madrugada, assim, acordar de madrugada. Assustava. De ter, assim, muitos pensamentos ansiosos, assim. E só quando tu tá no ambiente que tu pensa essas coisas. Tipo, a partir do momento que saía, parecia, assim, que tu saía de um mundo e entrava, assim, na realidade. Na verdade, aquilo ali virou uma espécie de sucursal de umbral pra você. Porque tá ali era um negócio ruim pra vocês, né? E aí um animal nosso ficou doente também, né? Um bichinho ficou doente? O que Ficou foi? Um doente. doguinho, um gato? Um gato nosso. Um gato. Ele tinha já ele tem, né, ainda, uma inflamaçãozinha na boca e tal, mas estava controlado até o momento. E aí ele começou a ter uns ataques de coceira, de se machucar. Automutilação e tal. E aí depois a gente no veterinário descobriu que é como se fosse uma esquizofrenia. O gato, Felina, né? E aí apareceu o rato também lá. Apareceu um rato, mataram um rato. Muitas coisas assim, sinistras. Que quando a gente tava lá, a gente achava engraçado. Onde apareceu? Mas não, e tipo, a gente agora contando pra ele, a gente refletindo assim, nossa, eram coisas muito sinistras mesmo. Estão lembrando de detalhes que não tinham parado pra pensar ainda, né? Estão vivendo lá e... Agora, uma pergunta que eu faço pra vocês. Vocês não moram mais lá. Não. Vocês moram aqui pelo bairro ainda. Isso. E onde vocês estão? Como é que tá o clima agora? Agora que a gente tá aqui na Batista Campos, né? É bem mais tranquilo. A gente voltou pra antiga casa que a gente tava. A gente tá bem mais tranquilo. A gente tá num ambiente assim que a gente voltou a se conectar mais, a ficar mais junto. Não tem mais aquela ideia de bora se separar. Sumiu. Misteriosamente. Foi só a gente sair do ambiente que
essa história ela é de querer se separar, sumiu. Antes era certo, assim, não, a gente vai se separar e a gente ela já tava procurando kitnet, eu já tava procurando kitnet, organizando as coisas, como ela falou. E agora não, a gente, não, bora voltar pro nosso plano que é construir a nossa vida junto. Era casa, né? É, Era casa. com Agora certeza. você já sabe, né? Quando mudar pra uma casa assim, tem que ver se a casa, além de. Porque às vezes a casa é bonita, mas é muito mal assombrada. Tem alguns casos, né, no canal de pessoas que se mudaram para casa até pela aparência do lugar e tal, ou pelo preço. Tem às vezes o negócio do preço, da facilidade. Aí a E pessoa aí, chega lá. Tu estavas contando que em outros lugares tu chegasse a perceber a presença de entidades espirituais. Como foi isso? É que, na verdade, desde pequeno eu tenho uma sensibilidade, né? Isso que foi estranho. Lá tu não vias lá. Nada. E ela já via. E foi a única vez que eu não senti nada, foi nessa casa. Como é que tu explica isso? Tu achas que lá, o que acontecia lá? Eu acho que estavam me usando, essa é a sensação que eu tenho, né? Pra eu fazer coisas erradas e sugar a energia de coisas erradas que eu tava fazendo. Tu acredita, tipo assim, que porque tu falaste em raiva, né? Essa raiva que tu sentia, essa vontade anormal de estar bebendo todo dia e tal, era uma presença que estava ali contigo, é isso? Eu acredito que era essa presença que estava fazendo com que eu fizesse essas coisas para tirar toda a energia que vinha dessas atitudes, né? De coisas erradas que eu fazia. E aí, em outros lugares eu já tenho uma sensibilidade mais apurada. Na casa da minha mãe, eu já vi 2 aparições da minha irmã antes dela nascer. E essas aparições, elas foram em momentos que eu estava tranquilo em casa, assistindo alguma coisa, e aí eu via um vulto branco. Primeira vez foi quando eu vi um vulto branco pulando em cima da cama da minha tia. Aí eu não falei pra ninguém. A outra vez foi uma mão que eu vi na porta de casa. E aí, passado um tempo, depois que a minha irmã nasceu, um dia eu tava subindo a escada e eu vi ela pulando do mesmo jeito que eu tinha visto antes. E a outra situação foi quando eu vi a mãozinha dela chegando de casa e ela botou a mão no portão, na porta, né? Do mesmo jeito. Então é como se eu tivesse visto isso, né? E na minha família, a minha avó já via a presença de crianças antes de nascer. Já era comum dela. E eu sempre vi coisas. Tanto que quando a gente começou a namorar, a primeira coisa que eu vi na casa dela foi um senhor branco, alto, com uma camisa de botão, alto e branco. Aí eu falei pra elas disseram assim, esse daí é o seu Antonino, que é o avô dela. Ah, ele viu o teu avô? Mas já sem saber, falecido. tu não Sem tinha saber. mostrado nenhuma foto, nada pra ele? Ainda não conhecia ele. Não sabia quem ele era. E aí eu disse assim, meu Deus, ele tá aqui. Eu vi ele. E aí a outra vez foi quando eu ia ajudar minha sogra a fazer um bolo. E aí quando eu vi ela fazendo o bolo, eu vi do lado dela uma moça. Do lado dela. Eu achei que fosse uma das moças que trabalhavam lá, né? Que até então tinha uma pessoa trabalhando. Aí eu disse, não, a moça que trabalha aqui tá aqui, ajudando ela. Ela perguntou pra mim se eu ia ajudar. Eu disse, não, a moça tá ajudando ela lá. Ela disse, como? Não tem ninguém do lado da mamãe. As moças já foram todas embora. Aí eu fui lá de novo lá na cozinha e não tinha mais ninguém. E a tua sogra chegou a identificar quem era essa mulher? Sim. Essa pessoa, ela diz que uma vez alguém falou pra ela que era o guia, o anjo da guarda, alguma pessoa que acompanha ela para proteger ela. Então essas experiências foram experiências que me impactaram muito. E lá eu nunca vi nada. E lá tu não vias? Nada, lá nada, tu tava nada. tipo mesmo anestesiado. Como se alguém dissesse assim, ele não vai fazer nada aqui, não vai perceber nada. E aí quem já percebia mais a coisa era... Mas tu tens essa sensibilidade dele, por exemplo, normalmente? Eu não tenho de ver, mas às vezes eu sinto. Às vezes eu tenho essa sensação que eu tô sendo observada quando eu vou pra algum lugar, né? Inclusive, qual é o nome daquele que é museu? Eu te falei que eu entrei numa sala e me senti mal de sol. Não, Dr. Moraes também. Aqui, a casa que é museu? Passeola? Não. Palacete Passeola. Bolonha. Ah, Bolonha Aí é eu muito fui lá assombrado. na Bolonha, né? Já tinha visto vídeos teus, vídeos assim, sobre lá. Aí eu fui com algumas colegas, e aí eu só não lembro agora qual era a sala, mas teve uma sala
Se eu passei 5 segundos, foi muito. Eu entrei ali, aí eu senti assim um aperto no peito, falando, não quero ficar aqui. E aí eu fui passei adiante. Foi uma sala só. E eu me senti super mal. Então, às vezes acontece isso. Eu tenho alguma sensação. Tu sentes, tu não vê, mas tu sente. Não Já ele vê. ele veio. Ou seja, a tua sensibilidade lá nessa casa que vocês consideram assombrada e que quase separa vocês, a tua sensibilidade estava normal, mas a dele, por alguma razão, não estava funcionando E aí direito. até ele chegava a falar pra mim, não, eu acho que sou eu. Eu acho que sou eu, porque eu não tô sentindo nada aqui. Eu acreditava o seguinte, que por eu não estar sentindo nada, então provavelmente eu estava emanando alguma coisa ali, né? Mas aí depois a gente viu. Hoje eu acredito que tinha alguma coisa ali naquela casa que estava me segurando, assim, para não manifestar nada. O que parece é que fosse o que estivesse lá, estava usando a tua sensibilidade para tipo afetar vocês, talvez sugar, né, uma energia de vocês. E agora tá de boa onde vocês moram, tá Super tranquilo, tá tranquilo. normal. Como é aí que tá o estranho, quando a gente saiu, como a gente falou, mudou da água pro vinho, assim. A gente tá levando a vida super tranquilo, tá tendo planos agora de novo, porque é uma coisa que já nem existia. O plano era se separar, cada um seguir o seu rumo. E agora não, bora voltar porque a gente queria, é isso que a gente quer mesmo. Agora é bom que se isso acontecer de novo, vocês já têm um referencial, né? Opa, peraí, tá muito estranho, muita briga, muita coisa estragando e tal. Vocês já conseguem perceber. Com certeza, com certeza. E foi bem assustador isso que aconteceu com a gente. A gente hoje não já tem essa percepção e não quer passar por isso, né? E assim, só pra galera que quiser seguir vocês aí, qual é a profissão de vocês e qual é o arroba de vocês? Eu sou professor de música, meu arroba é Pedro Yuri Viana. E eu sou dançarina. E meu arroba é _ Joyce Leonardo. Joyce é com Y. E Leonardo, normal o nome, Leonardo. Que as pessoas acham estranho, né? Não, Leonardo. É isso aí. Obrigado aí. A gente pode postar nas redes sociais a história de vocês. Sim. Obrigado aí por ter contado a história. Segue eles lá, A galera. gente agradece, a gente é muito fã do trabalho do Natan. Assista o vídeo, compartilhe, assista os outros vídeos, compartilhe os outros vídeos, que é incrível o trabalho dele. Obrigado. Escuta ela aí. Valeu.